aqui tá o mapa, né? Uhum. Como começou essa treta aí? Era um país só? Nunca foi essa extensão? Qual que é a história da Coreia, das duas Coreias, ou como chegou até aí? Pois é, uma longa história, né? Esse mapa que a gente está vendo aí é um mapa que conta apenas uma pequena parte da história do povo coreano. É Isso. uma história de Que- 70, de Mas o que quase ele pode 80 achar? anos. Ele procura assim, mapa de que. Como que ele. Pra ver um mapa mais antigo de como era. O que ele procura pra gente colocar aí na tela? Acho que se ele pesquisar pelos nomes dos antigos reinos da Coreia, né? E isso sempre em inglês porque se acha mais fácil Dá uma no procurada aí. Google, né? Mapas antigos da Coreia, Tá. você vai ver que, na verdade, isso aí é uma pequena parcela de uma história muito antiga. Os coreanos se orgulham de falar, e quando você vai lá, eles falam isso, e você vai ler literatura deles, eles falam isso, eles têm 5 mil anos de idade. Eles gostam de falar que se entendem como povo há 5 mil anos, né? E antigamente, nesse mapa, ele era apenas um único país. Sempre foi um único país. Nunca houve uma ideia de norte e do Maior sul. do que os dois juntos? Ora maior, ora um pouco menor, É. né? A fronteira norte ia um pouco para dentro da Manchúria, da região da Manchúria na China, há muito tempo atrás, né? Tá. 3 reinos foram unificados e um rei chamado Rei Tangun é um rei mitológico, uma figura mitológica barra real, né? É o fundador da nação coreana. Ele fundou a nação coreana embaixo de um monte que fica no extremo norte do país. Hoje em dia, dentro da metade desse monte hoje, que é um vulcão inativo, está na Coreia socialista e a outra metade está na China, né? E aí o rei Tangun fundou essa civilização que tem um orgulho muito grande. Os coreanos são muito orgulhosos da história dele. Pra você ter uma noção deles. Pra você ter uma noção, a ideia de imprensa, a gente fala imprensa de Gutenberg, né? E fica, na verdade, existe uma com quase 300 anos de antecedência que já vinha da Coreia, né? A Coreia tem um alfabeto muito antigo. Sim. De uma forma de... tipográfica, de você juntar prensa. Isso, exatamente. A ideia de impressão em massa, né? Navio de guerra, também encouraçado, é uma ideia que os coreanos também desenvolveram. Agora, exatamente isso aí. São boas... Antigos reinos, né? Que depois foram unificados. Bem maior do que aquele mapa anterior, né? Isso. Depois foram unificados, né? Pegando Já até existiam 2, 3 estados. Tem uma ilhazinha ali embaixo, a ilha de Jeju também, que fazia parte Fica de um onde, reino. mais ou menos? Fica ali bem lá no embaixo mar da Coreia do interior? Sul. Ah, tá. Bem embaixo mesmo, a pontinha dela tá aparecendo ali, tá. à esquerda do número que tá Passava ali embaixo, né? do muro da ela China, ia, da muralha esses ali. antigos reinos iam até bem lá em cima. Tá. Só que essa posição aí geográfica já mostra pra gente como a Coreia sempre foi um território extremamente desejado pelos inimigos, pelos Por quê? estrangeiros. Pela localização? A localização é uma localização perfeita. Se você conseguir um mapa maior da Ásia... Pega um que apareça mais coisa, apareça a China, o Japão embaixo. Você observa que a Coreia está entre países extremamente poderosos e que em algum momento da história foram gigantescas potências. Ela está do lado do Japão, que eu não preciso nem mencionar, que foi já uma grande potência em períodos históricos, inclusive, diferentes, né? Exato. Está do lado da China, está do lado da Rússia e está do lado da Mongólia. A gente esquece, mas a Mongólia já foi o maior país em território contínuo do planeta, né? O Império Mongol que ia da Coreia à Polônia, da Rússia à Índia. Né? Era simplesmente gigantesco. E olha Você lá. acha que essa tá boa, esse mapa? Essa tá bacana, dá pra então gente vamos explicar, né? E aí, ao longo da história, muitos inimigos tentaram tomar a Coreia porque ela é a ponta de entrada no Nordeste Asiático para o continente. Se você domina a Península Coreana, e isso foi um desejo muito grande, principalmente do Japão, né? Você consegue acesso ao interior do continente, você consegue acesso fácil a o Pequim. Japão não tem nada continental. Exato, o Japão é um arquipélago, né? Ele teria uma parte continental. Uma entrada. E vai ser justamente essa posição hiper privilegiada, e eu tô falando isso coisa de 2000 anos atrás. Só uma coisa, só falar uma coisa. Ô, Paquito, quando você acha esses mapas aí, só pra entender o negócio, você sempre escolhe o de resolução pior e que tenha uma marca, uma marca d'água em cima. Ele tá sob pressão. Cara, e milhões de imagens na internet e você fala, vou pegar a pior pra usar. Os outros são piores. Sério? Cara, Sério mesmo? Tô falando. Ele tá sob pressão, ele pegou primeiro. Freeword não sei o que.net, era uma propaganda do nada no meio. Mas vamos lá. Na tela dá pro pessoal enxergar legal, porque aqui pra gente tá bem pixelizado. Mas o pessoal consegue ver. Tá. E essa posição aí fez da Coreia um alvo direto de muitas civilizações, né? A própria Mongólia já tomou boa parte disso, né? E a China? A China também, mas a China sempre teve uma relação com a Coreia de
proteção daquele território. A Coreia já chegou a ser um território protegido pelos chineses. Tinha sua autonomia, tinha seu imperador, tinha seu regime não interno. Não foi absorvido. Não foi. Mas os chineses, eles tinham um tratado com os coreanos, de muito tempo atrás, que eles protegeriam os coreanos em caso de guerra. Inclusive, os líderes revolucionários depois vão apontar isso como uma das falhas terríveis da civilização coreana. Esperar que outro fizesse o papel da defesa, sendo que os próprios coreanos isso meio que deveriam acomodou eles. Acomodou. Falando, tem uma grande China nos protegendo. Exato. E sabe como acomodou? No início do século XX, final do século XIX, a dinastia chinesa começou a ruir. Em 1912, inclusive, houve uma revolução que derrubou a dinastia e fundou a república, né? E aí, justamente nesse período que a China já estava lá caminhando meio, né, bamboleando de um lado para o outro, até porque os franceses tinham chegado ali, né, os portugueses também, os britânicos tinham invadido, né, séculos das humilhações, né, na China, a Coreia foi se tornando fraca, não tinha mais um grande irmão para proteger. E aí, em 1905, o Japão vai forçar a Coreia, não estamos falando nem do norte e do sul, estamos falando do Império Coreano, né? Vai forçar a Coreia a assinar uma série de tratados, que são chamados de tratados desiguais, que dava a exclusividade do Japão a acessar os portos da Coreia. E fazia do Japão o único importador de produtos da Coreia. Então, tinha tudo que a Coreia... contrapartida? Não, era extremamente desigual. A Coreia só assinava, exatamente, só assinava. Isso porque o Japão estava se tornando uma potência no final do século XIX, aquela chamada restauração Meiji. Eles estavam tentando se tornar um país moderno, como os outros industrializados, um território pequeno, com os recursos naturais, minerais também reduzidos. Então, a ideia do Japão, e aí a gente está falando, interessante notar isso, é uma ideia de superioridade racial que os japoneses tinham. E até hoje ainda tem veladamente. Né? Os japoneses, quando entram na Coreia, eles entram com a ideia de que estão fazendo um favor para os coreanos, entregando civilização para eles. Uma ideia fascista mesmo. Muito antes da gente falar de Hitler, muito antes disso, os japoneses já praticavam essa ideia de superioridade. Por isso até que eles se aliam mais para frente com os nazistas por causa... Exatamente. Os japoneses cometem uma série de crimes de guerra nos anos 10, 20, 30, durante os anos 40, e a gente não se dá conta porque houve uma configuração no final da Segunda Guerra Mundial, né, de se praticamente passar a mão na cabeça do Japão. Né? O Japão até hoje não admite crimes de guerra que cometeu. Então, em 1910, depois de 5 anos dos tratados, o Japão decide que não está bom o suficiente manter o monopólio lá dos portos e da economia coreana, e eles invadem militarmente a Coreia. Essa invasão militar vai estabelecer uma colônia. A Coreia é um dos primeiros territórios a ser invadido pelo Império do Japão, em 1910. É estabelecida uma colônia, mas é estabelecida uma colônia de violência extrema contra o povo coreano. Pra você ter uma noção, a língua coreana foi proibida de ser falada na Coreia. Os coreanos não podiam ter nomes em coreano, eles tiveram que trocar os seus nomes para nomes japoneses. Né? Houve uma série de abusos econômicos, é claro, os recursos naturais inteiros dessa península, e é uma península completa, porque o norte é extremamente rico em minérios, e o sul é extremamente maravilhoso para a agricultura e para algumas outras habilidades econômicas que faltam no norte. As duas partes se complementam. Né? Então o Japão tinha recursos muito bons ali, recursos humanos também. Os japoneses sequestraram milhares e milhares e milhares de coreanos para trabalhar. Teve estupro, teve esse tipo de coisa. Sim, da pior coisa que você possa imaginar. Né? Eles pegavam os jovens para trabalhar nas empresas, nas fábricas. Todas essas fábricas que a gente conhece hoje em dia do Japão, que a gente tem, a Mitsubishi, que são. Todas essas foram construídas em cima de mão de obra escrava de coreanos. Né? E as mulheres, por exemplo, eram chamadas de. As coreanas, elas eram sequestradas pelos japoneses. E elas eram chamadas de mulheres do conforto, porque elas eram enviadas como escravas sexuais dos soldados durante as guerras de expansão do Império Japonês. Né? Então foram dezenas de milhares de mulheres coreanas que foram alienadas, muitas assassinadas, né? Violadas. E o Japão nunca se desculpou com o povo coreano em relação a isso. Né? E isso é um problema até hoje. Até hoje o Japão, por não ter tomado nenhuma posição de rever, você vê, por exemplo, diferente da Alemanha, né? A Alemanha tem toda uma política super forte em relação ao seu passado. Até hoje você vai lá, você vê. Você na Alemanha não consegue falar qualquer coisa que muitos brasileiros adoram falar, né? Sim, lá na Alemanha não é absurdo, né? No Japão, para você ter uma ideia, os líderes desses massacres ainda possuem túmulos que são visitados pelas pessoas, eles são adorados. A história que é ensinada lá também
Apaga totalmente esse episódio. Apaga e aí as relações internacionais entre a Coreia do Norte e do Sul, inclusive, com o Japão, são muito difíceis. Por conta mesmo a do Sul também. Mesmo a do Sul. É mesmo? A Coreia do Sul, inclusive, tem enfrentado muitos problemas nos últimos meses, porque o atual presidente, que é chamado, inclusive, de Bolsonaro sul-coreano, porque ele tem uma posição muito conservadora, muito pró-Estados Unidos e tal, ele também se aliou ao Japão e ele começou a aceitar do Japão mas compensações que os coreanos consideram compensações vergonhosas pelos crimes cometidos, né? Então eles consideraram que um presidente coreano estava recebendo migalhas, né, como forma de desculpa pelo que os japoneses fizeram, e as pessoas foram às ruas na Coreia do Sul protestar violentamente contra o governo, né? Inclusive o governo respondeu violentamente também com a polícia. Essas manifestações então, na Coreia do Sul foram esquecidas. O coreano, ele lembra e tem problema bem grave. E é ensinado na história. Essa história, eles sabem. Eles conhecem essa história, se perdeu, no norte e no sul. Com mais ênfase no norte, é claro, porque isso faz parte, inclusive, de uma política regional e tal, né? E, bom, o Japão, durante esse tempo todo que invadiu a Coreia, essa ocupação começou em 1910 e foi até 1945, né? Essa ocupação, é claro, que rendeu resposta dos coreanos. Os coreanos não assistiram aquilo, né? Assim, sem fazer nada. Algumas das respostas dos coreanos para essa questão foram respostas que buscavam, por exemplo, pedir ajuda internacional. Né? Você tinha lá a Liga das Nações, né? Criada após o fim da Primeira Guerra Mundial, solicitar na Liga das Nações que dessem uma atenção para o caso coreano e chamar a atenção do mundo que, olha, a Coreia foi invadida pelo Japão. A pedir ajuda das potências ocidentais, das democracias ocidentais, a França, a Alemanha, o Reino Unido, né? Os Estados Unidos. Essas potências ocidentais estavam um pouco se importando com um país perdido no fim do mundo, ocupado por japoneses que, inclusive, tinham sido aliados lá durante a Primeira Guerra Mundial. Então, isso passou batido, né? Em 1919, por exemplo, houve uma série de manifestações populares, que foi chamado 1º de março. As pessoas foram às ruas protestar contra a ocupação japonesa e elas foram desarmadas e aconteceu algo semelhante ao que aconteceu no Domingo Sangrento na Rússia, né? A polícia chegou matando todo mundo mesmo, né? Respondendo na bala. Pessoas que estavam só na rua pacificamente pedindo aos japoneses, né, uma ocupação mais amena, por assim dizer, né? E os comunistas se inserem nisso porque em 1917 houve a Revolução na Rússia, que logo depois se tornaria a União Soviética. E aí, quando esses ideais comunistas se espalham pelo mundo, isso vai chegar no Brasil, né? Não só os ideais comunistas, mas também os anarquistas, né? Nós temos as grandes manifestações anarquistas de 17, principalmente aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo é o palco dessas grandes manifestações ali, das indústrias e tal. Isso chega na Coreia. É constituído um partido comunista coreano, só que esse partido tinha uma série de limitações muito grandes. Porque esse partido acreditava, em parte, grosseiramente falando, que o processo de revolução socialista se daria na Coreia da mesma maneira que aconteceu na Rússia. Ele ignorava completamente que as condições materiais da Coreia eram completamente diferentes da Rússia de 1917. E esse partido comunista teve uma série de problemas internos, divisões, né, grupos que iam se separando porque tinham interpretações diferentes e aí não se chegava a lugar nenhum. E além disso, né, para não falar que foi só um erro dos comunistas, né, mas a polícia japonesa era extremamente violenta, a polícia secreta. Né? Existia uma polícia 10 vezes pior que a Gestapo, né, da japonesa nessas áreas ocupadas. E ela tinha muita facilidade em identificar as reuniões clandestinas. Então, muitos desses órgãos, desses quadros do partido foram desmontados, os quadros foram presos, foram torturados na prisão. Então houve uma grande desmobilização do movimento comunista por também não só a repressão japonesa, para um erro mesmo de interpretação, achando que a Revolução Socialista é uma receita de bolo. E não é. E aí no meio disso tudo surge um jovem chamado Kim Il-sung. Esse jovem Kim Il-sung tinha contato com literatura comunista, com literatura marxista. O pai dele havia sido preso pelos japoneses várias vezes, por ter lutado contra a ocupação japonesa, ter montado círculos intelectuais contra os japoneses. Né? O bisavô do Kim Il-sung tinha afundado um navio dos Estados Unidos no século XIX, no motim. Os Estados Unidos no século XIX, né, tinham interesses na Coreia já desde o século XIX. Eles enviaram um navio chamado General Sherman, um navio que deveria subir o rio Taedong, né, que chega até Pyongyang, que é a capital, e deveria observar ali se existia algum tipo de cenário agradável para os Estados Unidos, talvez terem algum tipo de controle naquela região. Então, o bisavô do Kim Il-sung organizou com as pessoas uma emboscada para o navio e conseguiu atear fogo no navio no rio Taedong, e ele afundou lá.
Então, o Kim Il-sung tinha toda uma trajetória de uma família ali que lutava contra dominações estrangeiras, teve contato com literatura marxista, mas ele teve uma sacada muito importante, que inclusive falta muito ao movimento comunista no Brasil, né? Que foi conseguir ler perfeitamente quais eram as condições da Coreia, quais eram as condições econômicas, sociais. E ele conseguiu criativamente aplicar os aportes do marxismo-leninismo para a realidade do povo coreano naquele momento. Qual era o problema mais urgente? A ocupação japonesa. Tá. A ocupação japonesa só seria destruída, vencida, se houvesse uma grande coalizão nacional patriótica. Uma união patriótica. Coisa que unisse eles. Exatamente. E ele consegue fazer isso, ele consegue fundir as ideais de socialismo com os ideais de patriotismo, né? E